Depois da ETIC fui para as Belas Artes, para o curso de Arte e Multimédia. Preferi ter feito desenho. Há uns anos atrás eu sei que devia ter feito, porque o curso tem muita coisa teórica e muita coisa conceptual e eu choquei com muitos professores, porque eles são muito mais em prol da arte e eu sou muito mais em prol do prático, de fazer coisas e apresentar e está aqui. E eles são muito mais em prol de uma coisa muito mais conceptual, que é interessante no seu... super interessante e é importantíssimo para a cultura. Ainda vez espaço para as duas coisas. Houve muito choque, tive muito choque com muita gente, com muitos professores. E depois fui para a Irlanda durante 3 meses. Então foi logo assim, tu estudaste ainda mais e vieste para a Irlanda? Não, foi assim, eu acabei a ETIC em 2006, depois em 2007 comecei a faculdade e depois a ETIC tinha o programa do Leonardo da Vinci, que são 3 meses. Sim. A fazer estágio, é parecido com o Erasmus, mas é estágio. E mandam-nos para qualquer lado, e mandaram-nos para a Irlanda. Olha, não sabia que tinha sido assim, estou só para a Irlanda. Mas não foi. Acho que porque eu não conhecia, nunca vi a Boulder enquanto estive cá, porque a Boulder tinha um péssimo public relations, relações públicas, tinha um péssimo relações públicas. Portanto, eu lembro-me de pesquisar na net por estúdios, porque eu e Nádia viemos para cá as duas, para Dublin, e eu fui para um estúdio de web design, não tinha nada a ver com animação, nunca trabalhei num estúdio de animação quando cá tive esses 3 meses, mas andei à procura e cheguei a ter uma entrevista num dos estúdios, eles ofereceram um ano de contrato e eu, bem, vou cá ficar e ela, não mais nada. De animação, tem? Não, mas ela disse, não, voltas e acabas o curso, que tinha acabado o primeiro semestre. Engraçado, as pessoas obrigaram-te a acabar de estudar antes de trabalhar. Completamente, não tinha. Porque eles acharam que está maluca, então agora vai. Já basta sair do país e sair ao pé de nós. Agora de repente arranjou um emprego, sei lá onde é que ela está. Isso é muito difícil para os pais. Não, eu agora ponho nos pés deles, nos sapatos. E percebo. No lugar deles. No lugar deles eu percebo, está maluca, vai ser voltar a fazer o curso. Eu se calhar na altura ia se calhar arrepender-me, se calhar fiz bem em voltar e acabei o curso. E conheci os meus melhores amigos, a Maria, a Ana e a Laura. Tu conheces a Laura, conheces as outras meninas, mas fico muito feliz de ter voltado porque foi a melhor aprender daquela faculdade, mas de resto, aprendi muito em relação às belas artes, mas não encontrei aquilo que eu queria, fiz só o curso. Era o plano. E pronto, olha, eu adorei fotografia, sim. Fiz o curso de fotografia, adorei fotografia, mas não estou a usar agora, portanto. Se calhar há alguns conceitos, se calhar, de aprender fotografia que até passaram outras coisas. É capaz, em relação a não sei como é que se diz em português, mas em values, perceber o escuro e claro, em desenho, interessa muito em fotografia também, portanto. Sim, é capaz de em composição, Sim, composição até mais, se calhar. Composição interessa bastante. Mas depois, quando estava na faculdade, quando voltei da Irlanda, comecei a fazer freelance para a Anima Nostra e foi a partir daí. Portanto, desde 2007 comecei a fazer Tu começaste só com freelance? Bem, em Portugal se calhar era mais... Era melhor, porque não havia muito trabalho. Comecei a trabalhar para a Ilha das Cores, foi o meu primeiro trabalho, mesmo com bem pago. Não era só um dia de trabalho com Netic, era mesmo um trabalho bem pago e na altura realizava só e depois os gêmeos animavam. Sim. Portanto, fazias um... Para quem não sabe quem são os gêmeos, queres explicar? Sim, é o Sérgio Martins e o Edgar Martins. Eles estavam 2 anos à frente de mim na ETIC e toda a gente fala nos gêmeos. Os gêmeos isto, gêmeos aquilo. Quem é que são os gêmeos? E depois eu conheci os gêmeos mais tarde, através do Miguel Braga, que é um produtor de animação, muito simpático. Olá, Miguel. E fui lá ao estúdio, porque conheci os gêmeos exatamente por causa desse trabalho para a Ilha das Cores, porque o Humberto Santana da Anima Nostra, o produtor da Anima Nostra, que eu tenho muito carinho também porque deu-me o meu primeiro trabalho e acreditou em mim, e deu-me vários outros trabalhos. Ele disse, portanto, realizas, faz mais ou menos o visual development, que era o que era na altura, desenhavas os bonecos, fazias o storyboard, e passas o trabalho ao estúdio do Miguel Braga, na altura não era a Bang Bang, acho que ele era só ele, mais os gêmeos, mais o Belo, mais muita gente. E eu fui lá ao estúdio e conheci-os, e adorei conhecê-los, e eles animavam.
Mais tarde, já fazias, era tudo. Era 30 segundos, fazias a realização, escrevias, realizavas. 30 segundos era tipo, o que é um número 5? O briefing deles era, tens que falar do número 5. Go! Pronto. E a gente tinha que fazer um filminho. Em animação há muito trabalho que é assim mesmo muito infantil. Tu gostas disso? Gosto. Sim, gosto, mas... Não, gostas mais? Não sei, a animação tem tanta coisa no infantil, também gosto, mas há tanta coisa interessante. Para a Ilha das Cores, adorei trabalhar para a Ilha das Cores. Deu uma liberdade de fazer aquilo que eu queria. Sim, realmente. Ainda por cima realizavas e também. Quer dizer, 30 segundos, provavelmente. Já era uma boa liberdade, ainda por cima para quem estava a começar. Exato, foi perfeito. Deu-me total liberdade para fazer o que me apetecesse. E era fazer os meus minúsculos filmes. Podia fazer os meus minúsculos filmes. E depois foi para a Sardinha, que é onde conheci o Diogo. Porquê? Porque o Cristiano Morato falou-me da Ilha do Farol, não, Sonhos do Farol, o filme do Pedro Serradina, e eu queria imenso conhecer o Pedro Serradina porque ele fez o filme do Gato e da Lua, tinha imenso respeito, aliás, os primeiros filmes que eu vi de animação portuguesa, um deles foi esse, mas eu queria imenso ver o filme, eu queria imenso conhecê-lo, e depois, não sei porque não resultou, acho que eu não podia trabalhar para o projeto dele, não me lembro porquê, não me lembro absolutamente nada porquê, e depois acabámos de trabalhar para o SAI, na Sardinha, que era para Barcelona, era super giro, super querido o projeto. Foi quando eu conheci o Diogo, éramos uma equipa de 4 pessoas. Éramos boas. Animação de Portugal. Yeah. Era eu, o Diogo, o Jorge e a Vanessa, e foi super giro. Adorei trabalhar, era uma famíliazinha, e depois o projeto acabou. E eu fiquei super triste, porque eu estava super contente todos os dias de ir para a Sardinha e adorava o ambiente, eu adorava o estúdio, eu adorava finalmente não estar só em casa a trabalhar, a ver televisão e a desenhar, poder realmente sentar-me ao pé das pessoas e poder trabalhar com toda a gente. Adorava o espírito do estúdio e da equipa, e quando eu percebi que era isso que eu ia ter durante os próximos anos, pensei, eu quero trabalhar, eu queria trabalhar para a televisão, tinha certeza que eu pensava para filme, achava que estava muito longe disso, portanto, a televisão era o meu próximo objetivo. Portanto, mandei currículos para todo lado. França, não mandei para aqui exatamente, mas nunca tinha, não tinha nenhuma ligação aqui à Irlanda, portanto, não tinha que voltar para a Irlanda. Se pudesse voltar para a Irlanda, ótimo, mas também... Sim, já conhecia, já estavas mais ou menos familiarizada. Exato, mas qualquer país me servia, todos disseram que não, ou não tinha experiência suficiente, ou não estavam à procura de ninguém, ou... sei lá, tive imensos países, não sei quantos e-mails é que eu mandei. Até que o e-mail do Rob Cullen disse: vamos começar um projeto daqui a pouco tempo, queres entrar para a Cartoon Network? E eu... What? Para depois fui logo lá abaixo dizer à minha mãe, porque o meu quarto é no sótão. E ela, ok, o que é Cartoon Network? Cartoon Network! E era o Gumball, mas ninguém sabia o que era o Gumball. E durante muitos anos ninguém sabia o que era o Gumball. Uma cena... Agora é grande, mas durante imenso tempo. Então, por que tu trabalhas? Então é o Gumball, The Amazing World of Gumball. Então o que é? Um gato azul e um peixe. E um peixe chamado Darren. Nunca vi. Eu, ok, pronto. Foi isso. Portanto, vim para cá, fui logo a seguir às férias, portanto, foi só arranjar uma host family cá. Isso foi fixe, então? Sim, não sei como é que vocês fizeram. Para mim foi um bocadinho diferente. Para isto, os portugueses a virem para cá foi em cadeia. Sim. Primeiro veio, acho que o Bernardo, depois veio a Marta arranjou um sítio para ela. A Marta teve aqui 2 semanas. Pronto, ela teve contigo, depois ela arranjou um sítio para ela. Sim. E o Diogo e o Vítor vieram ao mesmo tempo, ficaram na casa da Marta, depois estiveram num hostel. Depois arranjaram um sítio que era tipo para pessoal de Erasmus, que era tipo sem, não tinhas de pagar calção, uma cena assim de género. Porque eles sabiam que eu estava à procura. Então eu tive um mês à procura de trabalho para vir para a Irlanda, a Dublin. Quando encontrei, pronto, fomos à procura de casas 3 juntos. Portanto, isto foi tudo assim em cadeia. Uns a ficar nas casas dos outros. Até estava a numa com. E foi bastante tempo. 1 ano, 2 anos. O quê? Vocês estiveram juntos? Vitor, tu, o Diogo, na mesma casa? Foi quase 2 anos. Quase 2 anos. Foi tipo, eu despedi-me do meu emprego, já tinha quase 2 anos lá e passámos no mês a seguir. Pronto.
Eu adoro despechados. Depois ficámos na casa da Nuno e da André. Depois o Vitor arranjou um sítio para ele. Eu depois tipo, estava a pensar, vou para Portugal, não arranjei emprego. Depois recebo uma chamada. Nem precisamos fazer entrevista, queres começar amanhã? Ou na segunda-feira? E era numa sexta. Pode ser na terça, que eu na segunda-feira ainda vou estar tipo em Kerry. Vou tipo numa viagem de fim de semana. Tudo bem, começa na terça. Ok, pronto, não entrei, se calhar preciso ficar aí mais um tempo. Porque era tipo, não era mesmo temporário. E o gajo queria fazer tipo mês a mês. Mês a mês eu ia saber se continuava ou não continuava. Era assim era um bocado chato. E a em Dublin. Pois, é muito caro, pá, é muito caro, estás aqui a morar. E o Diogo, quem não sabe, naquela altura o Diogo resolveu fazer uma viagem, foi brutal. E ele teve 3 meses. Muito inveja. Pá, eu estou cheia de inveja, estou a dizer que tinha fazer uma coisa do género. Sim. 3 meses fora, ele foi à China, à Austrália, ao Japão. Foi uma viagem de caraças. Muita inveja! Esteve a fazer voluntariado em quintas, esteve a conhecer imensa gente, foi uma cena fixe. E eu também pensei assim, estar à procura de casa agora, quando eu sei que o Diogo vai voltar e podemos ou procurar uma coisa nós os dois, ou então, na altura até sabia que a Andréia se ia embora, ficamos no quarto da Andréia. Então, e foi mesmo assim. O Diogo chegou, a Andréia saiu do quarto, porque ela ia-se embora, tipo, uns dias a seguir, ficámos no quarto da Andréia, tipo, é assim, umas trocas igualdades. Foi um timing perfeito para ele, eu fiquei ali no sofá nos tempos. Não interessa, mas tudo se resolveu. É bom, porque em Dublin é mesmo difícil neste momento. Aliás, o Sérgio quando estava cá e de repente a Boulder disse: não sei se temos trabalho para ti no próximo mês. Eu vou-me embora! Porque tenho mais coisas interessantes lá fora e não posso, é impossível viver aqui em Dublin sem trabalho. É muito caro. E a fiz pronto, eu também tive aquela sorte de ter gente cá, já. Estávamos mais ou menos orientados, quando eu cheguei fiquei no quarto com o Diogo, aliás, era o quarto com o Diogo e com o Vitor, eles viviam, bem. Não vai perceber. E isto era tipo a largura do quarto, era um lixo. Eu na altura trouxe 2 malas daquelas grandes, epá, tivemos de ficar na sala, nunca vi no quarto. E tipo, era assim o armário deles, e eu assim, como vocês conseguem viver aqui? Fala que eu fiquei lá tipo uma semana e depois arranjar para outra casa que até foi fixe. Não. Mas como é que foi o salto para ti, o salto para Dublin? Tu ficaste numa... então, sim, portanto eu já conhecia Dublin. Não, eu estou a adorar saber, porque eu não sabia. Eu sabia que vocês tinham ficado numa casa aos 3, mas eu não sabia o processo. Entra um, sai o outro. Mas, porque eu conhecia Dublin, fiquei bem contente quando percebi que ia ser em Dublin, no centro de Dublin. Eu pensei, saímos jackpot, não podia ser melhor timing. Eu quero lá saber se os outros estúdios disseram que não, este disse que sim, no sítio onde eu conheço. Nunca ouvi falar deste estúdio, quando fui ver o site, quando vi o Foster's Home for Imaginary Friends, eu percebi o que é que o estúdio fazia e eu, oh my god, eu vou para este estúdio, oh my god, completamente, estava maluca, eu queria já ir, acho que recebi o e-mail em junho, ou julho, estávamos em aulas, para me contar às minhas amigas e não sei o quê, depois não contei muita gente, porque eu estava com muito medo que fosse mentira, ou sei lá, que fosse um sonho, sei lá, não contei muita gente, estava mesmo com medo que não se fosse acontecer, porque, entretanto, nunca mais falei. O Robin, entretanto, ligou-me uma vez no comboio e eu mal percebi o que ele queria dizer. Estou a ver nas tintas. E eu, oh my god, I'm so excited! E depois fomos de férias para o verão, com a minha mãe, não sei o quê. Eu sempre a ver sítios para ficar, porque eu pensei, é melhor ficar numa host family, porque foi onde eu e a Nádia ficámos. Uma host family que na Irlanda, sim, é uma família que acolhe estudantes ou pessoas que só querem ficar durante um pouco tempo. E a parte boa é que eu não me ia sentir sozinha, porque eu não conhecia ninguém na Irlanda. Portanto, vim para cá para ficar sozinha, mais ao ficar com uma família que, ao menos, mesmo que não falem comigo, ao menos não sinto. Ia ser muito caro. Eu ainda pensei em viver sozinha e muita gente dizia, não, é sim uma ideia viver sozinha. Eu tinha 23 e não era nova, com 23 anos, mas ia ser um choque muito grande. Fico muito contente de ter ficado com a família que fiquei. Eles foram super acolhedores, falavam comigo todas as noites. Tinham 2 cães, portanto, perfeito. Tinham 3 crianças, super simpáticos todos eles. Portanto, fiquei lá 3 meses e depois eu percebi-me, preciso de um sítio só para mim, ou um sítio que possa dividir com outras pessoas, para ter a minha vida social. Preciso estar mais perto do centro, portanto fui para o centro. Não estavas aonde? Estava em Blanchardstown. Sim. É um bocado longe. Estavam a fazer obras na estrada, portanto demorava quase 1h30 a chegar ao trabalho. Eram 3 horas de estadia. É que tipo, principalmente no inverno há poucas horas de sol.
Yeah. E tu sentes que perdes o dia inteiro. Yeah. Yeah. Completamente. Sim, não, é a tristeza do inverno aqui, é a noite, é o que eu acho. Nem é o frio, nem é a chuva. Não acho. Não temos um inverno rigoroso aqui. Não, mas é mais frio que o inverno, que o verão, mas não é. Sim, Acho que o escuro é mesmo. O escuro é mesmo. Não sei, na Irlanda tudo é possível. Já é. Mas, depois decidi vir para o centro, fiquei numa casa sem janelas, num quarto sem janelas, desculpa. Ai, como é que Durante conseguiste? um mês, sem água quente, Ai, Jesus! com pessoas a entrar pela casa, num apartamento na O'Connell Street, eu pensei, O'Connell Street, está-se bem, O'Connell Street é a rua mais conhecida de Dublin. É, ali do centro mesmo. É a pior. E eu pensei, não, O'Connell Street estou literalmente Estás a 10 muito minutos, estava a 10 minutos da Boulder, a andar. É menos. Menos, é capaz de ser menos, já. É só atravessar a ponte. Eu estava na outra ponta, Ok. estava mesmo no cantinho. Eu um dia mostro, se a gente passar por lá, eu não sei como é que eu vou ao centro, mas era horrível e tinha 5 flatmates e sem água quente durante o novembro, tinha que levar a cabeça e depois levar o corpo muito rápido, porque era bué de frio. É fácil a vida de imigrante. Então estamos aqui a ver que não. Quando não se conhece. E depois, entretanto, comecei a procurar de casas, porque não ia ficar naquela, e não encontrava nada, estava quase para ir para o restaurante, até que um colega meu me disse, eu conheço alguém, depois cheguei numa casa durante 2 anos, foi fantástica. Era tipo um quarto. E depois entrei era um quarto muito pequenino, só peguei a cama e a secretária e o guarda-roupa era embutido na parede, mas tinha aquecedor, tinha condições. condições. Portanto eu pensei, quando valorizas tanto as coisas. E depois mudei-me interessante para o quarto de cima quando a outra rapariga saiu, que era enorme, tinha uma casa bem sempre. Portanto, era perfeito. Sim.